Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do. Eu venho de uma época muito antiga, de uns 10 anos atrás, 9, 10 anos atrás, de um EAD tradicional. Não, eu nunca, só para vocês terem ideia, até porque eu já saí da sala de aula, já faz uns 2 anos, eu optei por sair da sala de aula, na verdade, foi uma conjunção de fatores. Eu fui dispensada e também o que aconteceu? Né? Vamos ser assim, contar um pouco da história. Eu sempre gostei muito de viajar. E nesse meio período eu já estava fazendo doutorado. Então eu estava indo para o EAD fazia muito tempo, então venho migrando para o EAD faz muito tempo. E fui dispensada porque eu já tinha uma carga horária muito pequena dentro da educação convencional, como eu chamo na educação dentro da sala de aula. Porém, se a gente tomar todo o contexto, provavelmente eu seria dispensada com a questão da pandemia. Dentro então dessa toda a situação, eu nunca experimentei o que hoje as pessoas chamam de educação à distância. Não tenho como falar para vocês qual seria a minha experiência, porque eu simplesmente não conheço. Então, o que, que eu conheço? Eu conheço a educação ah, à distância no modelo mais tradicional que existe. E qual é o modelo tradicional? Por isso que até resolvi gravar esses vídeos, porque eu vejo muita gente, às vezes, confundindo esses modelos. Novamente, não gosto de utilizar, porque não domino esses termos, deixo para quem é da área, e aí não me atreveria a utilizar esses termos, justamente porque eu sei que não devo utilizar esses termos. As pessoas às vezes reclamam da educação à distância, dizem que ela não funciona, que não é boa. Claro, né? O público da educação à distância é um outro público. Eu entendo que talvez seja uma segunda graduação, que seja uma especialização, justamente porque eu até já comentei num vídeo meu, entendo eu que o aluno é o protagonista, não o professor, porque a gente faz o material, temos todo o cuidado, acredite, né? Não é de qualquer jeito. Pelo menos eu tenho todo esse cuidado e sempre aconselho as pessoas que me perguntam que tenham o cuidado para que sejam tomadas todas essas medidas para que o material tenha a qualidade e se as pessoas não seguem essas medidas, aí é com elas. Então, isso é uma coisa que eu estou falando para vocês. Isso é um EAD convencional, que o material é elaborado por um professor. Depois, existem etapas que precisam ser estabelecidas. Eu estou falando aí para um público que pode ser de professores ou se você aí por alguma forma, se você se interessou para saber como isso funciona. Alguns professores que acabaram de entrar nesse mundo, às vezes eles ficam um pouco ansiosos, justamente porque esse processo ele é muito demorado da educação à distância. Eu já estou acostumada. É claro que a gente não fica satisfeito com esse processo. E até por isso que eu sempre estou comentando nos vídeos que eu custo a lembrar de tudo que eu já fiz, porque eu já fiz 2, 3 materiais ao mesmo tempo, eu já fiz materiais que levaram 1 ano para eu fazer, 6 meses para eu receber, já recebi em 2, 3 parcelas. E por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes as pessoas pensam que a gente faz um material, a gente termina numa semana e o aluno já tem esse material disponibilizado na outra e a gente já recebe no outro dia. Então, esse é o processo, né, do EAD, ele é muito longo. Eu anotei algumas coisas aqui, por isso não me permitam só dar uma lida, porque óbvio, né, que eu não vou decorar, só para vocês entenderem uma das possibilidades de tantos profissionais que estão envolvidos. Depende de empresa para empresa como vai funcionar esse processo. Entretanto, a maioria trabalha com vários profissionais, vai depender da empresa para empresa. Então, só vou ler algumas coisas aqui. Algumas empresas, por exemplo, elas vão trabalhar com a elaboração por parte do professor, que pode levar aí 1, 2, 3 semanas de um capítulo, é um prazo super
vamos dizer assim, bem complicado para o professor fazer um prazo de uma semana, então pode ser duas. Aí eu estou colocando um capítulo de 8 a 10 páginas com todos os elementos esses que eu vou discutir depois. Então a gente vai ter análise de plágio, obviamente, o designer educacional ou ainda instrucional, depois eu vou discutir a figura dessas pessoas que vão fazer todo um trabalho junto ao professor. Então, muitas vezes, esse profissional ele vai devolver 2, 3 vezes para o professor, isso pode demorar, às vezes, 2, 3 semanas ou até mais. Também vai ter alguma parte de ajuste, como eu coloquei ali 2, 3 semanas, e pode envolver mais de um profissional. Também a validação, essa validação pode muitas vezes ser feita por outro professor, tão conhecedor da área. Também pode ser a diagramação, isso para um capítulo. Se você pensar que tem um prazo que foi dilatado em cerca de 1 mês e meio. Multiplicado por, vamos colocar um material aí de 8 capítulos, eu já tive um material, por exemplo, que eu levei 6 meses, desde que eu comecei a elaborar até o prazo final que eu recebi. Já tive livro que eu levei, eu acho que 1 ano e meio, 2, para eu fazer todo o livro, mas eu não tô, só tô falando, né? Tô dando um exemplo. Então, só para entender, a gente acha que a gente vai receber, vai mandar o capítulo, a gente vai fazer, vai mandar o capítulo, vai receber. Não é assim que funciona. Então, para todo mundo entender, ou que o aluno já, quando o aluno tem muitas vezes o material, a gente sequer está sabendo e já está rodando lá para o aluno. Porém, é normal que isso aconteça. Podem existir problemas com empresas? Podem, porém, isso já é outra coisa. Entretanto, é muito normal que esse processo seja moroso, porque é um número muito grande, existe um número muito grande de pessoas envolvidas e também, muitas vezes, nem todos os profissionais estão, eles não estão comprometidos e você pode trabalhar com mais de um profissional nesse processo. Às vezes eles desistem, às vezes o outro professor que está trabalhando com você desiste, então é normal que isso seja bastante demorado. Então, só para explicar como todo esse processo ele funciona. E para que a gente entenda que existe essa diferença. Opa, bati aqui. Para que a gente entenda como isso funciona e como todo esse processo funciona, para que a gente não fique nervoso, não fique batendo aqui para a câmera não cair. Então era isso que eu queria falar aí, só para se entender todo esse ciclo e que o que é esse AD clássico. Não estou falando então do que a gente está tendo que fazer hoje, eu sei que numa medida aí de urgência.